Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. Obrigado. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Lembrando, irmãos, dia 27 nós vamos ter, 27 de abril, vamos ter o nosso dia da visão, né? Vai ser um dia muito especial para nós como igreja. Vai começar 8 horas da manhã. Vamos ter um momento, né, de compartilhar da palavra, alimentação, né? Vai ser um momento muito abençoado. Amém, irmãos? Então vamos ler esse texto. Diz assim, ó: certo dia, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Amém? Feche os seus olhos mais um pouquinho, por favor. Queria pedir que você orasse nesse momento para que Deus falasse ao seu coração. Essa mensagem que eu vou compartilhar hoje, irmãos, é muito importante para a nossa vida, determinante para todos aqueles que querem viver todos os planos que Deus sonhou para a sua vida. Então ore nesse momento, fala: Espírito Santo de Deus, fala comigo. Eu não estou aqui, Senhor, só para cumprir um compromisso religioso. Eu estou aqui porque eu amo a sua presença. Eu estou aqui porque eu quero ouvir a tua voz falando comigo. Eu quero ser dirigido por ti. Eu quero ter a minha fé renovada. Eu quero ouvir o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, fale conosco nessa noite. Na autoridade do nome santo de Jesus, eu proíbo toda ação maligna, todo espírito contrário no nosso meio. Todo coração fechado, indiferença, preocupação, ansiedade, mente que está se desviando, eu declaro, Senhor, que as nossas mentes, o nosso coração está guardado pelo Senhor agora, e nós estamos com fome e sede de ouvir a sua palavra. Aqui tem corações que são terras boas, que estão prontas para receber a mensagem do Senhor. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O tema da palavra que eu quero falar com os irmãos hoje é o seguinte: quem são aqueles que vivem os planos de Deus? Quem são aquelas pessoas que realmente vai viver o propósito pelo qual Deus, né, criou essas pessoas? A gente vê aqui em Gênesis capítulo 12, essa promessa que Deus fez, ele fez para quê, irmãos? Para Abrão, depois que se transformou em Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões, de uma grande nação. Então antes Abraão era um pai exaltado, depois se tornou pai de multidão. Então Deus queria formar a partir de Abraão uma grande nação, um povo separado. Quem que é, irmãos, esse povo, né? O povo, a gente sabe que os descendentes de Isaac se tornaram que povo? Não é possível. Quem? Os judeus. Como Abraão deu um jeitinho no meio também, os descendentes de Ismael se tornou quem? Quem? Os árabes, né? Então, Abraão se tornou uma grande nação, né? Se tornou um grande povo. E eu estava meditando sobre isso, irmãos. Você acha que Deus só tinha plano para Abraão ou Deus tem planos para nós também? O que os irmãos acham? Será que Deus, não, pastor, Deus escolheu um ou outro só durante a Bíblia e hoje escolhe um ou outro? Não, irmãos, Deus tem planos para nós. Deus tem propósitos que Ele deseja cumprir na nossa vida. Deus tem chamado para nós. A gente só precisa discernir qual é o chamado pelo qual Deus deseja que a gente se dedique. Amém, irmãos? Deus tem planos para nós. Ao longo da história a gente vê Deus dando privilégio para muitas pessoas serem usadas
no propósito de Deus. Amém? Se a gente for ver ali, né, desde a promessa que Deus fez, que Jesus viria, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quantas pessoas Deus usou para trazer Jesus na terra? Não é, irmãos? Quantas gerações? Quantos homens e mulheres foram usados? E hoje Deus continua usando até que Cristo volte, até que Jesus volte, Ele vai continuar usando pessoas, né, para que essas pessoas sejam instrumentos dele até a volta de Jesus. Amém, irmãos? Entendido até agora? Agora, a gente vê na história também homens e mulheres que responderam corretamente ao chamado de Deus e viveram os planos de Deus. Mas a gente vê também, por outro lado, homens e mulheres que não responderam ou que responderam errado e ficaram pelo caminho. Homens e mulheres que tinham tudo para dar certo, que tinham um chamado, que Deus iria usar elas grandemente e elas abriram mão, perderam o que Deus tinha para a vida delas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não sei se vai ser possível isso, né? Eu creio, mas eu não quero chegar no céu. E você imagina se isso fosse acontecer, né? Mas você chegar no céu e ver lá um monte de coisa, um monte de propósito, um monte de bênçãos que Deus tinha para você aqui na terra, mas que você não acessou e não viveu. Não seria muito ruim, irmãos? Deus falar assim, ó, eu tinha isso para você, eu queria usar você para abençoar muitas pessoas. No caso de Abraão, eu queria usar você para ser bênção para milhares de pessoas, mas você não respondeu corretamente. Eu não quero isso para a minha vida. Amém, irmãos? Eu quero chegar no final da minha vida e dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que Paulo estava falando? Eu vivi exatamente tudo que Deus tinha para mim. Eu quero chegar no final da minha vida e poder dizer isso. Tudo que eu entendi que Deus tinha para mim, todo o caminho que Deus tinha para mim, eu quero chegar no fim da minha vida e ter percorrido esse caminho. Com a consciência tranquila de que eu, na medida que Deus me mostrou, eu respondi a Deus corretamente. Eu creio que deve ser essa a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então a gente vê, eu estava meditando sobre isso, irmãos. Olhando para a vida de grandes homens de Deus como Elias, Eliseu, Davi, os profetas, Abraão, e eu cheguei a uma conclusão de algumas coisas que são necessárias para toda pessoa que deseja viver os planos de Deus. Pergunta para o seu irmão aí, fala assim, meu irmão, você quer viver os planos de Deus? Então nós vamos ver hoje o que é necessário. Quero usar a vida de Abraão como base. Primeiro, o que é preciso, pastor, para fazer, né, para que eu possa viver os planos de Deus? Primeira coisa, irmãos, é necessário responder corretamente a Deus. Amém? É necessário responder a Deus. O que é isso? Eu estava pensando aqui, não tem ninguém que pense isso não, em nome de Jesus, né? Mas tem pessoas, irmãos, que vivem o estilo de vida do Zeca Pagodinho, né? O que é o estilo de vida Zeca Pagodinho? Tem uma música aí, deixa a vida... Os irmãos estão sabendo aí, né? Deixa a vida me levar, vida... E tem muitos que vivem nesse estilo de vida. Deixa, pastor, o que tiver que acontecer na minha vida, vai acontecer. Maior engano que existe é esse. O estilo de vida do Zeca Pagodinho. Não é assim, irmãos. Pensa comigo no caso de Abraão. Deus vem e fala com ele, Abraão, eu vou te usar para formar uma grande nação, mas você tem que sair da sua terra, largar os parentes e ir para uma terra que eu lhe... A partir do momento que Deus fala com Abraão, o que Abraão tinha que fazer, irmãos? Sair. Não, vou ficar aqui, que os planos de Deus vão cumprir na minha vida, né? Tudo vai acontecer no seu tempo. Não, se Deus falou com ele para sair, naquele momento não tinha outra coisa a se fazer, a não ser juntar as trouxas, largar os parentes e sair. Amém, irmãos? Mas o Abraão ainda foi um pouquinho teimoso, levou o Ló, mas chegou no momento que ele teve que largar. Não foi, irmão? Os pastores começaram a brigar, os pastores dele e do Ló, e ele teve que separar as coisas. Isso aqui Deus ministrou muito ao meu coração, irmãos.
Depois que Deus fala com a gente, depois que Deus nos dá uma direção, depois que Deus ministra seu coração e fala, irmão, filho, né? Eu quero te usar nessa área. Nós precisamos responder a Deus. Nós precisamos sair da nossa terra, sair da posição de inércia e caminhar. Amém, irmãos? Quem sabe Deus já está falando com você alguma coisa. Quem sabe Deus já te mostrou qual é o propósito que Ele tem para você. É hora de caminhar, é hora de andar. Amém, irmãos? Deus mandou Abraão sair e ir para uma terra que lhe mostraria. Não adiantava naquele momento Abraão sentar debaixo de uma árvore e ficar esperando, porque Deus já tinha dado a ordem. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Aqueles que estão dispostos a responder a Deus, que não estão dispostos a responder a Deus, jamais viverão a plenitude do que Deus planejou para a sua vida. Se nós queremos viver todos os planos que Deus sonhou para nós, nós precisamos ter a coragem, né, a fé de responder a Deus naquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Amém? Talvez Deus mandou você já sair de uma posição, não sei, talvez de conforto, de estagnação, e você está lá. Não, o que Deus tiver que acontecer na minha vida, vai acontecer. Não vai não, se Deus já falou com você para sair dessa posição de conforto, de mesmice, tem que sair. Amém, irmãos? Amém ou não? Às vezes, irmãos, o que Deus vai mandar para a gente é permanecer numa posição que talvez você queria sair. Então, se Deus falou com você, permaneça. Talvez vai ser necessário você entregar o que Deus mandou você entregar. Talvez vai ser necessário você renunciar o que Deus já mandou renunciar, enfrentar o que Deus mandou você enfrentar, aceitar um desafio que Deus mandou você aceitar. É a resposta que cada um de nós precisamos dar a Deus. Amém, meus irmãos? Uma coisa, irmãos, é um fato: todo o grande mover de Deus na nossa vida, os planos de Deus na nossa vida começam com uma resposta que a gente dá. Eu sempre falo aqui que não é o mais importante, né? Assim, não vai fazer total diferença na nossa vida apenas ouvir. Mas o que faz diferença na nossa vida, irmãos, é responder. Sabia? Os irmãos estão entendendo mesmo? Não deixa ninguém dormir não, irmãos. Em nome do Senhor. Nós estamos em menos pessoas, mas não deixa dormir não. Eu estava pensando, irmãos, quem era Judas? Quem foi? Um discípulo. Será que Judas ouviu os mesmos ensinamentos que os outros 11? Ouviu ou não? Ouviu. Será que Judas viu os milagres que os outros 11 viram? Viu. Judas teve o chamado, teve a mesma oportunidade que os outros 11? Por que 11 terminaram de um jeito e Judas de outro? Por que 11 dos discípulos terminaram a sua vida honrando a Deus, por mais que sofreram, né? Crucificado da cabeça para baixo, apedrejado, né? Cabeça cortada, mas terminaram a vida glorificando a Deus, exaltando a Jesus, e certamente receberam a sua recompensa, e o outro terminou a vida tirando a própria vida. Por quê, irmãos? Será que Deus tinha isso para Judas? Não tinha. Foi a resposta dele. Ele ouviu a mesma coisa. Ele viu as mesmas coisas. Ele presenciou os mesmos milagres, mas na hora de dar a resposta, de permanecer fiel ao Senhor, ele deixou o diabo entrar no coração dele e levar ele a trair o Salvador. Então isso aqui falou muito ao meu coração, irmãos. O que vai determinar se nós vamos viver todos os planos de Deus para nós é as respostas que a gente dá em cada momento da nossa vida. E eu queria te falar com muito amor e carinho: não deixe que a sua vida se torne uma vida passiva. O que é uma vida passiva? Às vezes, irmãos, nós estamos achando, e às vezes até parece mesmo, que uma vida passiva é aquela vida de paciência, né? Tranquila, na rede, balança para um lado, balança para o outro, cacho de uva, né? E a gente acha, olha que pessoa que tem fé, que pessoa que descansa.
Mas na verdade, irmãos, se Deus falou algo conosco, se Deus ministrou algo ao nosso coração, e nós não estamos dando uma resposta, nós estamos sendo passivos. E a passividade vai tirar o propósito, as promessas, os planos de Deus para a nossa vida. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Fala para o seu irmão assim: irmão, oportunidades passam. Oportunidades passam. Uma coisa, irmãos, que Deus sempre fala muito comigo, principalmente quando as coisas se tornam difíceis. Sabe o que Deus ministra no meu coração? Eu acho que é Deus, né? Ele diz assim, ó: eu não preciso de você. Eu estou te dando um privilégio de ser usado, mas eu não preciso de você. Isso aqui, irmãos, ó, a gente não tem, igual quando você toma um café com Coca-Cola, você fala, meu Deus do céu, é verdade mesmo. A gente precisa ter isso em mente. O mover de Deus, a Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando Deus nos chama, quando Deus nos dá a graça de ser usado nos planos dele, a gente deveria agarrar com todo o nosso coração, toda a nossa força e falar: Senhor, eu quero ser usado. Eu te pergunto, se Abraão não responde a Deus e fala: não, Deus, eu quero ficar aqui tranquilo mesmo, você acha, o que ia acontecer, irmãos? Vamos pensar junto. O que ia acontecer se Abraão não responde? Ia chamar outro. Ou Deus ia vir, ajoelhar para Abraão e falar: em nome de mim mesmo, aceite o meu chamado. Não ia. Deus ia chamar outro. Isso não pode acontecer conosco. Se Deus está dando a honra a você, a mim, de ser servo dele, nos chamando, nós precisamos falar: Senhor, eu vou sair agora, deixa eu só arrumar as coisinhas aqui e estou indo. Eu vou cumprir o seu chamado, eu vou viver o seu propósito, eu vou servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Não deixa passar de mim o seu mover. Eu quero ser contado no mover do Senhor. Amém, irmãos? Segundo, o que é necessário para a gente viver todos os planos que Deus tem para nós? Aí que é a questão, é necessário ter disposição para pagar preço. Não é? Irmãos, o evangelho real que Jesus ensinou, que os apóstolos, ensinaram, é um evangelho que tem preço. Amém, irmãos? É um evangelho que tem renúncia. Por mais que hoje nós estamos vendo aí, vivendo, tanta evangelho sem preço, e só a parte que Deus ama, que você é favorecido, que você é amado, meu lindo, tem pregador aí, meu lindo, que não sei o que. Irmãos, essa daí é uma parte. O evangelho real tem preço. Jesus falou lá em Lucas 9:23, disse ele à multidão: se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a cruz. É diariamente, irmãos, igual tratamento, todo dia, tomar a cruz e siga-me. Se você tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Não é? Jesus falou: quer ser meu seguidor? Quer viver os planos que eu tenho para a sua vida? Você quer ser um instrumento das minhas mãos? Então esteja disposto a negar a si mesmo. Preço, renúncia. Amém, irmãos? Quem tem disposição de renunciar, de negar a si mesmo, essas pessoas, elas vão passar por um tempo de tratamento, de teste, que Deus vai preparar elas, mas no final da vida delas, irmãos, elas vão poder dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, vivi o que Deus tinha para mim. Amém, irmãos? No caso de Abraão, olhando para ele, teve preço para Abraão, irmãos, ou foi tudo tranquilo? Teve preço. Quem aqui já mudou da sua cidade natal? Quem? É fácil, irmãos? Se foi para os irmãos, a minha pergunta não vai valer, mas eu não achei fácil. É muito difícil. Você já foi, você nasceu num lugar
conhece todo mundo, opa, tudo bem, né? Cumprimenta todo mundo, aquela alegria. É difícil sair do seu lugar. Abraão teve que sair, largar os parentes. Parente, irmãos, às vezes dá atrito, né? Dá um atritozinho ou outro, mas é bom demais. É ou não é verdade? Parente é bom. A Natália estava me contando que ela viu um vídeo, não sei se eu vou saber falar perfeitamente, sobre os porco espinho, né? Porco espinho, o que tem no porco espinho, irmão? Espinho, né? E quando está muito frio, eles têm que se juntar ali, porque o espinho, né, não é como espinho, não é pelo, então se fosse pelo aquecia eles, mas o espinho não aquece. Então eles juntam um no outro ali para eles manter-se aquecido e não morrer de frio. Mas neles ficarem perto ali, o que acontece? Um espeta o outro aí. Um espeta o outro, tem dor e tudo. Mas você imagine se um daqueles porcos espinhos falar assim, esse trem tá me espetando, eu vou ficar para lá, isolado para lá. O que vai acontecer com ele no frio? Vai morrer. Família é assim. Dá um atritozinho, dá uma cutucadazinha, uma coisa assim, mas é família. Um tá ajudando o outro. Em última instância, irmãos, é família que você pode contar. Amém, irmãos? Então, Abraão teve que largar isso tudo. Teve que deixar tudo. Tudo que ele estava acostumado ali, a família dele, a terra dele. Aí depois, mais para frente, Deus cumpre a promessa, o Isaac nasce. Aí estava uma alegria só. O Abraão brincando com o menino, né, e tal, aquela alegria só. Aí Deus vem para ele e fala assim, Abraão, vai sacrificar esse menino. Vai ter que sacrificar. Fácil, irmãos? Não. Abraão foi? Negou? Não. Abraão foi. Abraão foi. Mas Deus viu no coração dele que ele estava disposto a fazer e impediu ele. Mas eu tenho certeza que a subida daquele monte foi difícil. Amém, irmãos? Então, em vários momentos, ele teve que renunciar, pagar um preço. Na vida dos grandes homens e mulheres de Deus, foi assim. No nosso tempo não é diferente. Se nós queremos viver todos os planos que Deus tem para nós, todo o propósito que Deus tem para nós, irmãos, nós temos que ter disposição de pagar preço, de renunciar a alguma coisa, de renunciar ao conforto às vezes para orar mais. Amém, irmãos? Eu estava pensando algo que Deus ministrou no meu coração essa semana, irmãos, sobre José. Pensa comigo assim, ó. Imagina, no momento que eles estavam vendendo José, por que eles tinham raiva de José? Por causa do cuidado especial do pai dele e por causa do sonho que Deus colocou no coração de José, de que um dia os seus irmãos e o pai iam estar se rendendo a José e pedindo alguma coisa a ele. Aí você imagina, no momento que os irmãos estavam vendendo José, se José falasse assim, meus irmãos, eu faço uma promessa para vocês, eu nunca mais falo sobre esse sonho. Nunca mais, meus irmãos, você pode esquecer que eu sonhei isso. Eu nunca mais conto esse sonho para vocês, nunca mais cito isso, mas não me vende não. Talvez os irmãos teriam se compadecido dele e não vendido ele. Não é, irmãos? Só que o que José estaria, o que estaria acontecendo com José? José ia estar abrindo mãos dos sonhos de Deus para ele. E isso falou muito ao meu coração, irmãos. José preferiu pagar o preço de ser vendido e levado para longe dos seus irmãos e da sua família do que renunciar os sonhos que Deus tinha plantado no coração dele. Isso aqui falou muito comigo, irmão. Às vezes vai ser necessário nós fazermos isso se a gente deseja viver os sonhos de Deus para nós. Às vezes vai ser necessário a gente renunciar a coisas boas, momentos, não sei o que é, mas Deus vai ministrar o seu coração. Depois a gente sabe o que aconteceu com José, né? Os sonhos se cumpriram. Amém, irmãos? Amém? Terceiro, pastor, o que é preciso para a gente viver todos os planos que Deus tem para nós? É necessário estar aberto para as coisas sobrenaturais. É necessário, irmão. Se você de fato deseja viver a vontade de Deus para a sua vida, você precisa estar aberto para o sobrenatural, para milagres, para acontecimentos que fogem às coisas naturais. E eu estava lendo essa semana
e estava vendo que Sara precisou, no momento da vida dela, decidir, né, crer no sobrenatural. Quer ver? Ó? Lá em Gênesis 18, fala assim, ó: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Tem alguma mulher que faz isso, irmão? Escuta a conversa do marido atrás da tenda, né? Atrás da porta. A Sara estava assim, ó. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Aí o que aconteceu? Quando Deus falou com Abraão: olha, ano que vem eu vou vir aqui, você vai ter um filho. Aí a Bíblia fala: por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velho, meu senhor já é idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Aí Deus falou com Abraão: existe alguma coisa impossível para o Senhor, Abraão? Existe. Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu: não ri não. Mas Deus falou: você riu sim. Os irmãos entenderam? Sara, ela não estava aberta para crer que Deus podia gerar um filho através dela. Deus falou: ano que vem vou voltar aqui e Sara vai ter um filho. Aí a Sara, coitado, não acontece não. Você conhece gente assim, irmão? Incrédulo. Só vive no campo das coisas naturais. Só vive no campo natural. Quando Deus faz uma promessa, quando precisa crer no milagre, quando precisa crer no impossível, não acontece não. Isso só aconteceu antigamente. Se nós desejamos viver todo o plano que Deus tem para nós, nós precisamos ser pessoas que estão abertas para o sobrenatural, que estão abertas para milagres, que creem em milagres, que creem no Deus do impossível. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Aqui não tem não. Mas quantas pessoas, irmãos, elas só vivem, a vida dela é pautada no que o economista diz, no que o médico diz, no que o psicólogo diz, no que o psiquiatra diz, não sei o que lá mais diz. Vai lá no médico, faz uma consulta, o médico fala: ó, isso aqui não tem jeito não. Então o médico falou que não tem jeito, então eu vou morrer assim. Se você não está aberto para milagre, você vai morrer assim mesmo. Mas se você crê, o médico disse isso, mas eu tenho um Deus, que é o Deus do impossível, e Ele pode curar a minha vida. Eu não vou ficar com a palavra do médico, eu vou ficar com o que Deus pode fazer na minha vida. Aí você vai viver. Não, mas o psicólogo, né, ou o psiquiatra falou isso da minha vida. Se a última palavra da sua vida for do psicólogo ou do psiquiatra, você vai morrer com o que ele disse. Mas se você crê que você serve um Deus do impossível, você vai ver Deus agindo na sua vida. Amém, irmãos? Você está aberto para milagres? Você está aberto para ver as coisas impossíveis acontecendo? Você está aberto para o sobrenatural? Se você estiver, você vai viver todo o plano que Deus tem para você. E nisso, irmãos, Deus ministrou algo ao meu coração e eu fiz uma oração. Eu não quero viver apenas no campo daquilo que eu mesmo posso fazer. Eu não quero, irmãos, viver experiências ou alcançar coisas que eu possa alcançar somente pelo meu esforço ou pela minha habilidade. Eu quero viver coisas na minha vida e olhar para elas e falar assim: foi Deus que fez, porque eu nunca teria capacidade de fazer isso. Foi milagre. Amém, irmãos? Você imagina alguém perguntando a Abraão e Sara depois: como é que vocês tiveram filho, gente? Já velho, né? Sara estéril. Abraão e Sara falando: não tem explicação lógica, foi Deus que fez. Você quer viver os planos de Deus para a sua vida? Então você precisa estar aberto para o sobrenatural. Para de deixar os especialistas dizer a última palavra na sua vida, irmão. Pode te ajudar numa coisa ou outra, tudo bem, mas nós temos um Deus do impossível. Quando a Sara riu lá, Deus falou assim: mas eu não posso fazer não? Amém, irmãos? Por último, o que é preciso, pastor, para nós vivermos toda a plenitude do que Deus tem para nós?
é necessário ter perseverança. Perseverança. Guarde algo no seu coração. Grandes sonhos e grandes propósitos leva tempo. Amém? Davi esperou 15 anos. José, quantos anos? Quantos anos? 13. Não foi do dia assim, José sonhou no dia, no outro dia, não foi, 13 anos. E o Abraão? Abraão, quantos anos, irmãos? 25 anos. Fazendo o teste e a Sara não estava grávida. 25. Mas chegou um dia que o menino nasceu. Amém, irmãos? Você quer viver grandes propósitos de Deus, tudo que Deus sonhou para a sua vida, é impossível sem perseverança. Perseverança. Tem coisas que Deus vai fazer assim na sua vida, mas tem coisas que vai levar tempo. Tem coisas que vai demorar. Não que Deus não possa, mas naquele momento em que está demorando, Deus está trabalhando em nós. Deus está moldando a nossa vida. Deus está gerando estrutura. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Eu já questionei muito Deus, irmãos, nas minhas orações. Sabe, quando acontecia aquelas coisas que você não entende, e você olha e fala, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Você já questionou, já pensou assim, meu Deus, por quê? Por que está acontecendo, Senhor? Isso está acontecendo contrário à promessa do Senhor para a minha vida. E depois que passa, irmãos, Deus vai mostrando para nós, você está entendendo agora por que eu permiti? Você está entendendo o porquê que aconteceu isso? Você está entendendo o porquê que aconteceu aquilo? Você está entendendo o porquê eu permiti você passar por isso? Deus está nos preparando para viver todo o propósito que Ele tem para nós. A Bíblia diz que Deus nos ensina a usar os arcos mais fortes. Amém, irmãos? Então, se você quer viver todos os planos de Deus para a sua vida, é preciso ter perseverança, perseverar em fé. Quando você começa a crer e passa um dia, passa 2, passa 3, é preciso perseverar em fé. É preciso, irmãos, perseverar fazendo bem às pessoas. É fácil isso, irmãos? Não é não. Fazer o bem é difícil. Por isso que a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque tem hora que cansa. É ou não é verdade, irmãos? Tem hora que dá vontade de cansar. E eu sou muito tentado nessa área. Sabe, é difícil demais. Tem coisas que é complicado lidar com gente, né? E esses dias eu estava orando, irmãos, falando, Senhor, me ajude a não cansar de fazer o bem. E aí eu estava pensando sobre Jesus. Jesus, irmãos, ele nunca cansou, ele nunca desanimou da humanidade. Mas de algumas pessoas, Jesus bateu a poeira dos pés. Quando ele estava lá em Nazaré, que o povo não acreditou nele, o que ele fez? Joelhou e falou, gente, acredita em mim, eu sou o Messias. Fiz umas mesinhas ali, mas foi só um tempo, eu não sou carpinteiro, sou o Messias. Jesus fez isso, irmão. O que Jesus fez? Quando ele estava lá em Gadara, que ele expulsou aquele demônio daquele homem, e o povo chegou para ele e falou, por favor, vá embora. O que Jesus fez, irmão? Foi embora. Quando o jovem rico não aceitou a instrução, né? O que ele fez? Pode ir. Isso Deus foi libertador para mim, irmãos. Nós não podemos desistir da humanidade, mas tem hora que a gente tem que sacudir a poeira dos pés e tocar para frente, senão a gente desanima. Você investe nas pessoas, mas a responsabilidade é delas, de responder a Deus, de orar, de buscar a Deus, de querer servir a Deus. Se não quiser, você toca para frente e continua servindo ao Senhor. Não deixa as pessoas te desanimar não, irmãos. Eu falo de todo o meu coração para os irmãos.
Eu não desisto da humanidade, mas tem hora que eu vou sacudir a poeira e falar, eu vou continuar servindo ao Senhor. Se aqui não quer, eu vou para ali. Se ali não quiser, eu vou para lá. Mas eu não deixo de servir ao Senhor. Porque senão, irmãos, nós vamos viver sugado por causa de pessoas que não dão resposta ao Senhor. Nós não podemos desanimar, nós precisamos perseverar, perseverar, perseverar. Tem gente que quer Deus e nós vamos continuar pregando, continuar pregando, continuar pregando e continuar pregando o Evangelho. Eu vou gastar a minha vida pregando o Evangelho. Eu já abri mão de tudo que eu tinha, tudo que eu podia, família, terreno, casa, tudo, faculdade, tudo. Eu vou gastar a minha vida inteira pregando o Evangelho. Eu tenho feito essa oração, Senhor, não deixa eu desanimar. Não deixa. Se o Senhor não desistiu da humanidade, eu não posso desistir. Eu não posso, nós vamos continuar. Amém, irmãos? Eu queria dar essa palavra para os irmãos. Não canse de fazer o bem. Não canse. Eu tenho certeza que Jesus pensava assim, ó, aqui em Nazaré não acreditou não, mas ali na frente eles vão acreditar, eu vou fazer muito milagre ali. Aqui em Gadara pediram para mim ir embora, mas ali na frente eu sei que vai ter gente que vai querer eu vou fazer milagres na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Às vezes é preciso perseverar servindo a Deus, às vezes é preciso perseverar confiando nas promessas, às vezes é preciso perseverar nas dificuldades. Mas se você quer viver todos os planos de Deus, é preciso perseverar. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos? Queria pedir que você fechasse os seus olhos nesse momento. E nós vamos ter um momento de oração por aqueles que querem viver os planos do Senhor para a sua vida. Se puder colocar uma música aí para nós. Irmãos, eu queria pedir que você orasse nesse momento e que você respondesse ao Senhor aquilo que Ele ministrou ao seu coração. O que eu entendi de Deus para falar com você hoje é que Deus tem planos para você, sim. Deus tem propósitos para a sua vida. Deus deseja te usar. Mas você precisa responder ao Senhor. Você precisa se movimentar. Você precisa se firmar nas promessas e perseverar. A estrada é muito longa, vou continuar. Talvez você precisa renunciar a algo que Deus está falando com você. Isso já passou da hora. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu Responda ao Sinhor, irmão. enfrentar. O maior privilégio que nós temos nessa terra é ser instrumento de Deus. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas Abra sua boca nesse tentam me momento. abater. Eu me lembro Dê uma do resposta ao Deus Senhor. que enviou. Eu tenho um chamado. Se você quiser vir aqui à frente como um sinal, olha, eu desejo viver todos os planos de Deus para a minha vida. Vem aqui na frente para nós orarmos e encerrarmos esse culto. Se você precisa de força para viver os planos de Deus, se você precisa de um renovo, de encorajamento, de uma ação de Deus na sua vida, vem cá que nós vamos orar por você. Nós não podemos parar, irmãos. O Senhor já deu direção para nós como igreja do que Ele quer fazer nesse lugar, através das nossas vidas. Então é hora de caminharmos, de pedirmos força, de pedirmos graça a Deus e continuarmos. Senhor, em nome de Jesus,
no nome que está acima de todo nome, eu oro pela vida dos meus irmãos nessa noite. Eu oro pela minha vida, Pai, pela nossa igreja. E clamo a Ti, Senhor, que o Senhor gere no nosso coração esse desejo, Pai, esse anseio de viver todos os planos do Senhor para a nossa vida. Nós não queremos ser um Judas, Pai, que fica pelo caminho. Não queremos, Senhor. Não queremos. Nós queremos encerrar a nossa vida como os discípulos que honraram o nome do Senhor até o final da vida. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor fortaleça os irmãos que estão aqui cansados, passando por momentos difíceis, passando por desânimo. Na autoridade que o Senhor me deu, eu declaro nessa noite um espírito de fé sobre a vida dos meus irmãos, um renovo sobrenatural, uma alegria incomum, paz que nunca experimentaram ainda, uma força que vem do Senhor. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que eles possam voltar para casa cheios de fé, cheios de ousadia, curados pelo Senhor, animados, cheios de perseverança, confiando de que os planos do Senhor não podem ser frustrados na vida deles. Vai acontecer o que o Senhor planejou para eles, em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, meu Pai. Uma semana cheia da sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tenha uma semana muito abençoada em nome do Senhor. Irmãos, estava esquecendo, tem cantina hoje, né? Quem quiser contribuir aí para terminar de pagar a Kombi, também fazer um delicioso lanche, pode ficar à vontade.